E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área. Como prometido no vídeo anterior de terça-feira, do feriado ali, que a gente comentou sobre Tele Santana, que a gente comentou sobre aquele jogo que foi um divisor de águas na história do São Paulo Futebol Clube, que projetou São Paulo para o mundo, né? São Paulo 2, Barcelona 1, final do Mundial de 92, e tudo que me fez, né, virar São Paulino e ser esse amante do futebol, ter essa paixão enlouquecida, esse amor, né, por esse esporte, por esse clube. Hoje a gente vai falar agora a respeito do Paulistão, né? Paulistão, algumas definições nós temos. O Diniz até fez deu uma entrevista, né, para uma rádio na segunda-feira à noite, para a Rádio Globo, onde ele fala, né, dessa situação toda, e ele externa, né, a posição dele. É óbvio que ele não está totalmente à vontade de retornar ao futebol de portões fechados, caso isso venha a acontecer, mas ele super entende a situação de pandemia, de cuidados, de saúde pública. Então ele olha e fala, cara, não tem o que fazer. Ele entende que o futebol, claro, com medidas de segurança, com testagens, com tudo certinho, com segurança, deve sim voltar, porque ele entende que deve ser decidido em campo, né, as competições, e também principalmente para não comprometer o calendário do ano de 2021. Então ele compreende que não é o melhor cenário você voltar com portões fechados, sem torcida, sem a presença do público, sem profissionais da imprensa. É muito chato, mas é necessário nesse momento, que é um momento assim, totalmente desproporcional, nunca visto antes na história, né? Essa pandemia parar o mundo desse jeito. Então ele compreende a situação, e se voltar com portões fechados, ele vai entender. Ele acha que deve sim retornar para a competição ser definida em campo, né? E foi isso que ele falou na entrevista coletiva que ele deu para a Globo. E ele vem falando também que ele vem estudando a formação do São Paulo nesse período de quarentena. Ele vem pensando muito em formações, ele vem pensando muito em ajustes pontuais no time. E ele diz, segundo o Fernando Diniz, que a diretoria do São Paulo e o São Paulo, em termos daquela questão salarial, que estava aquele imbróglio, São Paulo teve que, acabou tomando uma atitude ali mais drástica, mais ríspida, de cortar pela metade, né, o salário, porque não chegou num acordo com os principais atletas do grupo, do elenco e tudo mais. Mas não é que o São Paulo vai dar um calote. O São Paulo simplesmente nesse momento vai arcar com 50% dos salários, e quando retornar o calendário, mediante o São Paulo ter de novo uma fonte de receita, aí sim, esse 50% que ele deixou de pagar, ele vai parcelar em 6 vezes e vai pagar os atletas, vai pagar os jogadores. É um momento complicado que eu acho que os jogadores também têm que entender, têm que compreender. E ele disse que isso não vai atrapalhar o elenco do São Paulo, essa decisão meio que monocrática do São Paulo nesse momento, não vai atrapalhar o ambiente do São Paulo, que estava sendo um ambiente muito bom. O elenco do São Paulo estava compreendendo a filosofia do Fernando Diniz, estava entendendo melhor o que o técnico queria, estava uma sinergia muito bacana. O São Paulo em campo estava desempenhando melhor, estava numa crescente. Foi uma judiação ter acontecido isso, e claro, todos os aspectos, né, uma pandemia nunca é bem-vinda, mas se tratando do esporte, do futebol, foi uma judiação isso acontecer no momento que o São Paulo estava naquele crescimento, né? Então, e ele diz que não, que entende que a diretoria tem uma sinergia boa, tem um ambiente muito bom com os atletas, tem uma aproximação muito interessante com todos os do elenco, os principais atletas do elenco também, e que ele acredita que isso não vai mudar. Não sei se é da boca para fora, mas tomara e torço para que isso não tenha nenhum respingo no desempenho em campo dos principais jogadores do time como um todo do São Paulo. E aí, o que foi decidido nesse momento, né? A federação junto com os presidentes se reuniram, né, numa videoconferência na semana passada, e foi definido que sim, o campeonato vai ser decidido em campo. Só não se sabe quando ainda, porque a gente está no meio dessa pandemia de quarentena. Então a Federação Paulista está discutindo com os médicos dos clubes alguns protocolos de segurança para tentar deixar tudo mais tranquilo, para que quando isso possa retornar, aí sim
ter toda a segurança do mundo para os atletas, para as comissões técnicas, para todos os profissionais dos clubes envolvidos na partida não corram risco de se contaminar, né, uns com os outros. E principalmente está aguardando uma liberação aí das autoridades de saúde do país como um todo, né, porque não adianta nada a federação falar que quer voltar, sendo que o governo, as autoridades sanitárias e tudo mais está proibindo aglomerações de jogos e competições, etc. Então precisa aguardar uma definição nesse sentido. O governador João Dória veio ontem a público, né, falar que na verdade que ele nem veio a público, ele soltou uma nota, né, na semana, no início da semana, falando que a ideia dele é justamente essa: a partir do fim da quarentena, que vai ser dia 11 de maio aqui em São Paulo, fazer uma volta gradual de determinadas ramificações do serviço, do comércio, com todos os protocolos de segurança, com toda a definição baseada na ciência, nas autoridades médicas, no que a Organização Mundial da Saúde está dizendo. Então vai ser uma volta gradual, lenta e com muita segurança. Não sei se o futebol está incluso nisso, talvez possa se discutir a respeito disso, fazer testagem de jogadores e de todo mundo, mas é uma possibilidade. Então talvez em meados de maio, fim de maio, pode ser que o Paulistão, os campeonatos regionais possam retornar, mas de portões fechados nesse primeiro momento. E vamos falar de Cavani, né? Edson Cavani, muita gente vem falando do Cavani no São Paulo, perguntando se é verdade ou não, não sei o quê. Gente, o que eu apurei, o que tem de informação até agora isso foi, na verdade, uma fala do Lugano, um desejo sim do Lugano trazer o Cavani. Eles são amigos de longa data, são grandes irmãos ali de seleção uruguaia, disputaram 2 Copas do Mundo juntos, têm uma proximidade muito grande um com o outro. E numa entrevista do Lugano para uma TV argentina, ele acabou dizendo, né, em tom de brincadeira, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, como dizem, né, que se o Cavani viesse para a Sul-América, aqui para o futebol sul-americano, e a pergunta específica era se ele ia jogar no Boca, né, e tudo mais, ele falou não, se ele vier para a Sul-América, ele vai antes jogar no São Paulo, antes de ir para o Boca. Então, só que assim, o Cavani ganha rios de dinheiro, gente. Seria uma coisa descomunal. O São Paulo teria que arcar mais de 3 milhões de reais por mês pro Cavani, para mais até. O São Paulo, que está com déficit aí, terminou ano passado com déficit de 150 milhões de reais no exercício ali de 2019. O São Paulo que está precisando vender atletas, vender o Antony, está cogitando vender o Igor Gomes agora nessa janela do meio do ano, caso tudo se normalize em termos da volta do futebol. Então, assim, o São Paulo não tem dinheiro, gente. Essa parada por conta da pandemia da Covid-19, o São Paulo e todos os clubes do mundo diminuíram consideravelmente a receita, né, a fonte de receita. O São Paulo aí imagina, está fazendo uma projeção de um déficit também de recolher receitas em torno de 100 milhões de reais. Né, por conta da parada dos jogos, de bilheteria, de TV, de passagens de fase, enfim, de tudo. Então, nesse momento, o que o próprio diretor financeiro, o Elias Albarello, falou eu vou até abrir aspas para ele falou: não há recursos. Seria uma irresponsabilidade a gente trazer o Cavani nesse momento, ele falou. E ele fala: não podemos mais trabalhar dessa forma. Então ele entende que o São Paulo não tem grana. É óbvio, gente, com o coração a gente vai querer trazer o Cavani, vai querer trazer o Suárez, vai querer trazer o Messi, o Cristiano Ronaldo, vai querer trazer todo mundo. Mas o São Paulo não tem grana. O São Paulo está num buraco financeiro. O São Paulo, se trouxer o Cavani ou qualquer outro jogador desse quilate, vai se afundar em rios de dívidas. Vai ser bom naquele primeiro momento, tecnicamente, dentro das 4 linhas, só que vai afundar o clube numa dívida que possivelmente vai ser muito difícil do clube conseguir respirar novamente nos próximos 5, 10 anos. Então isso pode ser uma loucura que pode levar o São Paulo no buraco. Já foi uma loucura em termos racionais trazer o Daniel Alves em termos financeiros, mas a princípio o São Paulo desenvolveu uma engenharia para fazer com que o Daniel Alves viesse.
essa engenharia não está funcionando da maneira que o São Paulo imaginou. O marketing do São Paulo está muito fraco, poderia sim capitalizar muito mais dinheiros em cima do Daniel Alves, da imagem, da marca Daniel Alves. Isso não está acontecendo. E o Cavani seria, acho que, uma loucura abissal. É óbvio que, tecnicamente, ele seria um nome que resolveria o problema. O São Paulo daria um salto de qualidade absurdo. O Cavani joga muita bola. Seria maravilhoso ter um jogador desse quilate, desse peso no São Paulo de novo. Só que financeiramente é inviável, a não ser que uma loucura aconteça, uma mágica da cartola aconteça, o São Paulo não vai trazer o Edson Cavani. Essa é a realidade do momento, né? A gente não sabe, o futebol é dinâmico, a gente sabe, mas em termos racionais e de finanças, o São Paulo não tem condição nenhuma de trazer o Edson Cavani. E nisso, só para completar, o São Paulo, caso o Cavani viesse, seria o 18º uruguaio do São Paulo. Gente, é por isso que essa camisa aqui, ó, Tricolazo, por isso que o nome do canal, Tricolazo FC, esse nome mais espanhol, portenho, né, digamos assim, que tem a ver com as nossas raízes, com as nossas histórias, com as nossas cores, né? O tricolor tem uma ligação muito forte com o país vizinho, com o Uruguai, com os uruguaios. Vários jogadores uruguaios jogaram no São Paulo, então por isso que tem essa sinergia, essa simbiose com esse país que eu tenho um carinho muito grande, né? Por conta disso, principalmente. E aí, teve uma votação no Globoesporte.com de qual o maior uruguaio que jogou no São Paulo. E os 4 principais foram Lugano, Pedro Rocha, Dario Pereira ou Pablo Forlan. Quais deles que foi o principal? E por 42,78%, Pedro Rocha, o meia, que ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou 2 paulistas com a gente, foi considerado o maior jogador uruguaio do São Paulo Futebol Clube. E ele, que é o maior artilheiro estrangeiro do São Paulo, tem 169 gols, se eu não me engano, e ele ganhou por uma margem mínima. Ele ficou com 42,78%, enquanto o Lugano ficou com 42% das votações. Então, Pedro Rocha foi o maior. Eu tô entre os dois também. É claro que pela lembrança, né, pela vivência, pelo que eu vi jogar, eu pendo pro Lugano, porque ele ganhou Libertadores, ele ganhou Brasileiro, ele ganhou Mundial, ele ganhou Paulista. Mas o Pedro Rocha foi um absurdo de um jogador, e não é nada absurdo ele ganhar esse título simbólico aí de o maior jogador uruguaio do São Paulo Futebol Clube. Mas é isso, gente. Essas são as informações. Queria saber de vocês se vocês acham que é loucura ou não o Cavani vir. Deixa aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que vocês puderem. Vamos aumentar a nossa comunidade e em breve, se Deus quiser, a gente vai estar de volta aí fazendo as narrações, as transmissões, as reportagens, as análises, tudo de volta aí direto no estádio do Morumbi. Que saudades que eu tô do Cícero Pompeu de Toledo. É isso, galera. Obrigado pela audiência. A gente se vê no final de semana com mais um vídeo aí a respeito da semana pra gente fechar aí, fazer um balanço de tudo o que aconteceu com o São Paulo, tá bom? Grande abraço pra todo mundo e vamos São Paulo!